Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Está entrando no ar o programa O Atalaia, um programa cheio de atividades, de informação, cheio de muita novidade. Veja o que preparamos para vocês. Pai querido, estamos na Tua presença nesse momento para Te agradecer, ó Deus, por mais esse programa que Tu nos dás, a oportunidade de estarmos Te louvando e Te engrandecendo através desse programa. Que as pessoas que estiverem vendo e ouvindo este programa possam ser abençoadas e seus corações serem alcançados para estarem sendo transformados pelo Teu poder. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão assistindo o programa O Atalaia. O programa de hoje tem por objetivo estar atendendo esses anseios e trazendo o assunto sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa está trabalhando o câncer de mama. E hoje, como não poderia deixar de ser, estamos recebendo uma pessoa que trabalha com isso. É uma pessoa envolvida nessa área. É justamente aquela pessoa que você vai ter o primeiro contato quando você chega a uma clínica, a um hospital, é a enfermeira. E nós hoje temos a enfermeira Alice, que veio nos dar algumas informações importantíssimas sobre o câncer de mama. Vamos dar as boas-vindas a Alice. Tudo bem, Alice? Tudo bem, Paulo? Diga quem é a Alice, onde a Alice trabalha. Bom, meu nome é Alice, sou enfermeira por formação. Sou formada aí já há um bom tempo, desde 2015. Trabalho no Hospital de Clínicas Mário Leone, que ele fica localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um hospital particular. Trabalho lá já há 4 anos. Tenho como especialidade saúde da mulher e obstetrícia e gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui para a gente abordar, como você já falou, esse tema que é bastante importante, que vem acometendo aí muitos brasileiros. Com certeza, Alice. Alice, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você tem um material bem vasto aí, com informações, e nós vamos estar compartilhando esse material com os nossos ouvintes e assistentes, e você vai estar pontuando aquilo que você separou para nós da maneira que você entende ser mais apropriada. Por quê? Eu achei muito interessante fazer o programa com você, porque muitas das vezes a gente vai falar com uma pessoa que estudou sobre o assunto, mas ela não teve a vivência de receber uma pessoa passando por esse problema. O que não é o seu caso. Você recebe a pessoa, você aconselha a pessoa, você orienta a pessoa e ajuda a pessoa nesse processo que é tão difícil, né? Sim. Então, vamos lá. Pode fazer o compartilhamento da sua tela e começar a expor para nós o que seria esse câncer de mama. Então, a primeira pergunta, câncer de mama. Vamos falar sobre isso? Bom, e o que seria o câncer de mama? O câncer de mama, ele não é nada mais, nada menos que uma multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. Então, a gente já, logo de cara, a gente já vê que quando a gente descobre mais precocemente a gente consegue tratar e aí ter uma resposta maravilhosa em relação a esse câncer. Bom, e o câncer de mama é comum no Brasil? Sim, ele é o tipo mais comum depois do câncer de pele e também é o que causa mais morte por câncer em mulheres. Estima-se que em 2022 teremos mais de 106 mil casos novos no Brasil. Em comparação, em 2020, que nós tivemos mais de 17 mil mortes por câncer de mama. Bom, e aí quais são os fatores de risco
para a gente ser acometido aí do câncer? Bom, os principais fatores de risco. O primeiro é o comportamental, o ambiental, que seria o quê? A obesidade, o sobrepeso após a menopausa, o sedentarismo. O que significa sedentarismo? Aquela pessoa que não faz nenhum tipo de exercício físico. Consumo de bebida alcoólica em excesso. Exposição frequente a radiações ionizantes, que é o raio-x, a mamografia, a tomografia. E o histórico o histórico reprodutivo e o hormonal, que seria o quê? A primeira menstruação, que a gente fala que é a menarca, que é a menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filho, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar, ou seja, a menopausa após os 55 anos, ter feito uso de contraceptivo oral, que é o anticoncepcional, por tempo prolongado, e ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se por mais de 5 anos. E Alice, a parte... Oi? Só uma perguntinha. Pelo normal, nessa questão aí de anticoncepcionais, é aconselhável, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer uma revisão, né, Alice? Sim, sim, com certeza. Um pouco mais da história reprodutiva, eu vou falar um pouco mais na frente. Mas, de fato, certo, tanto de 6 em 6 meses, como de ano em ano, a mulher precisa se fazer um acompanhamento, porque o anticoncepcional, de fato, você está recebendo hormônio. Então, por tempo prolongado, ele também é um fator de risco. Por isso que hoje tem a opção de outros métodos contraceptivos para prevenir também. Okay, E obrigado. a reposição hormonal, que eu também vou falar um pouco lá na frente. Okay, A parte hereditária e genética vai mais da história familiar, que ou mãe, pai, avó, mãe, avó, tia, que tiver câncer de ovário, câncer de mama, tanto em homens como mulheres, câncer de mama em mãe, irmã e filha, principalmente antes dos 50 anos. Então, essas pessoas que já têm essa genética precisa ter um acompanhamento precocemente, já para investigação de futuro câncer de mama. E aí, a mulher que possui alteração genética herdada na família tem risco elevado para o câncer. E apenas 5 a 10% dos casos da doença estão relacionados a esses fatores. E aí, a presença de um desses fatores de risco não significa que a mulher necessariamente vai ter a doença, tá? A próxima pergunta. Só as mulheres têm câncer de mama? Não. Homens também podem ter câncer de mama, mas isso é raro, apenas 1% dos casos. E o que causa o câncer de mama, Alice? Não há uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos. E aí, o Outubro Rosa também não é só para as mulheres, mas também é para os homens, que é o alerta, que esse alerta ele também vale para os homens, mesmo que a causa seja de 1%, mas os homens, eles também têm o risco de câncer de mama. Por ser mais raro, não existe um rastreamento de câncer de mama no homem, ou seja, não é feita a mamografia de rotina. Portanto, o mais importante é que cada homem preste atenção no seu corpo, esteja atento às alterações. Ao primeiro sinal de um nódulo, um inchaço, alguma secreção do mamilo, o homem deve procurar o serviço de saúde. Mas aí, Alice, qual é a especialidade que o homem deve procurar? De primeiro, ele precisa procurar um proctologista, e aí o procto vai encaminhar ele para um mastologista para dar início aí ao tratamento. Mas de primeiro, procure um proctologista. Alice. Sim. Uma perguntinha. A parte que me toca, né? No caso das mulheres, para elas descobrirem o câncer de mama, é feito o exame do toque. A pessoa apalpa a mama para descobrir se tem ou não um câncer, um nódulo. Uhum. Com os homens, como é que se descobre isso? Quais são os sintomas? É a mesma coisa. É no toque. Também no toque.
Também no toque e nos sinais, que mostra ali na mama, Entendi, a entendi. mesma coisa. Obrigado. Nada. E os sinais e sintomas, quando a gente fala de possíveis sinais no homem, é a protuberância, o inchaço das mamas, às vezes fica indolor, a pele que fica meio ondulada ou enrugada, a retração do mamilo, a vermelhidão, a descamação da pele sem nenhum motivo, e o inchaço nos linfonodos axila, ou seja, a axila e próximo da região do pescoço, você consegue palpar ali algumas glândulas que a gente chama de linfonodos. E o câncer de mama em números, quando se fala de homens. 57,960 mil novos casos de câncer de mama este ano, 1% deles deve acometer a população masculina. E 14.388 brasileiros morreram com câncer de mama, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. Então, a gente vê que, de fato, é uma quantidade menor, mas que a gente tem que ter atenção, sim, ao câncer. E aí eu trouxe para vocês, do INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, um estudo epidemiológico que foi feito em 2020, que é o mais recente que nós temos, que é o perfil epidemiológico de câncer em mulheres, o que prevalece é o da mama feminina, que fica em 66 mil novos casos, dando 29,7%. Depois vem o câncer de colo e reto, colo de útero, a traqueia, brônquio, pulmão, a glândula tireoide, o estômago, o ovário e o corpo do útero. Então, aqui a gente já vê que, de fato, a mama requer uma atenção, o câncer de mama, de fato, requer uma atenção. E que, às vezes, nós, mulheres e também homens, só precisamos de um toque, passar a conhecer o seu corpo, passar a se conhecer. E, claro, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente vai mais precocemente sentir algo diferente. Opa, eu não tinha isso. Ó, isso aqui eu não sentia. Então, a gente precisa, de fato, conhecer, sim, o nosso corpo. Bom, é possível reduzir o risco de câncer de mama? Claro, sim. E aí, como que eu faço, Alice, para conseguir reduzir o câncer de mama? Primeiro, a amamentação. A amamentação, ela também é um fator importantíssimo e protetor aí desse fator de risco. Atividade física, que aí eu pratico atividade física, automaticamente está ligado ao peso, ou seja, eu consigo manter o meu peso corporal adequado, eu me alimento adequadamente. Eu já dei algumas palestras onde as pessoas vieram contar as suas histórias, as histórias que eu vivi trabalhando em hospital, que o fator importantíssimo é o controle da alimentação. Eu preciso de uma alimentação saudável. Assim como a hipertensão, assim como a diabetes, vai muito pelo que a gente se alimenta. A mesma coisa é o câncer, e aí não é só o câncer de mama, são todos os cânceres. Se eu consigo ter uma atividade física regular, e aí assim, Alice, eu não tenho tempo, eu não tenho, minha situação financeira está ruim, mas você pode fazer uma caminhada, você pode focar em caminhar na sua rua, caminhar no seu quintal, caminhar numa praça. Alice, mas o que eu posso 10 minutos, mas são os 10 minutos que você vai conseguir melhorar. Alice, só posso 5 minutos, não importa. O importante é a gente focar numa atividade física e controle do nosso peso. E, claro, também a bebida alcoólica, que também não faz só mal para a saúde, como hipertensão e diabetes, mas também o câncer de mama. Então, se eu evito a bebida alcoólica, eu também reduzo o risco de câncer de mama. Tá? E aí, como a gente tinha falado, a terapia de reposição hormonal, essa terapia, principalmente, ela é combinada com estrogênio e progesterona, que são 2 hormônios, os 2 principais hormônios sexuais femininos, eles também aumentam o risco de câncer de mama. O risco aumentado de desenvolver a doença diminui progressivamente após a suspensão desses 2 hormônios.
tá? E aí, Alice, se eu preciso fazer a reposição, como que eu faço? Se você está me dizendo que essa terapia combinada aumenta o risco. Hoje, a gente pode fazer natural, a gente pode ir nessas casas de coisas naturais, e aí lá você comprar soja. A soja, ela também é uma reposição hormonal. Então, ou você tem a opção de comprar em pote, ou você tem a opção de comprar em pote ele em pó, ou você compra ele em cápsulazinhas, e aí você faz a ingesta dessa soja, que também ajuda na reposição hormonal. E também a gente sabe que existem bebidas, sucos, que compõem a soja. Então, a gente também pode comprar esses sucos que vêm na composição com soja, que também ajuda para a gente reduzir aí o câncer de mama. Alice, com relação a essa questão que você falou da amamentação, nós vivemos num período em que, hoje bem mais do que antigamente, né? Hoje as mulheres não querem estar com o corpo modificado. Sim. A reclamação que existe muito é o seguinte: eu vou amamentar, mas meu seio vai ficar feio. É uma das preocupações, concorda? Sim, sim. Aí eu pergunto, com relação a esse tipo de argumentação, o que você geralmente diz às mães? Então, quando elas vêm para poder conversar, para poder, naquele período ali de pós-puerpério, né? Tá ali no puerpério, tanto pré e pós, a amamentação ela é importante. E aí, elas sempre vêm com essa questão, meu mamilo vai cair, e aí a gente informa que, independente da mulher, ela amamentar ou não, o seio da mulher, de fato, em algum momento, ele vai ter essa queda, vamos dizer assim. Então, o que que a gente orienta? O que que a gente precisa orientar para essas mães? A amamentação, ela não custa nada, Sim. ela é zero custo. Tudo que uma criança precisa tem ali no leite materno, que vai desde a água até a gordura que é necessário para essa criança. Sim. E a gente informa que o uso do sutiã precisa ser usado e que sim, se a gente usa o sutiã corretamente, diminui o risco do seio, que elas falam, né? Meu seio vai cair e tal, mas a gente informa elas a necessidade de leite materno. Com certeza. Então, na verdade, é uma conscientização que a gente precisa fazer com elas, principalmente hoje que muitas meninas, jovens, né, adolescentes, né, estão gerando filhos, né, e aí a gente informa para elas a necessidade. Como é o nosso foco? O que tem de proteína, o que tem de perfeito dentro do leite materno, né? Graças a Deus, o nosso Deus fez a gente perfeito, né? A Com gente certeza. não precisaria usar, e claro que hoje, em algumas situações, se faz necessário um leite complementar, mas o nosso leite materno, ele já vem completo com tudo que a criança precisa. Ele previne de doenças, ele previne de rinite, sinusite e várias outras doenças que pode acometer uma criança, né, diarreia, enfim, várias coisas, e que o leite materno nos dá. Então, a gente tenta fazer esse apanhado com essas mães jovens, para que elas tenham um entendimento que, independente, porque é física, né? O nosso corpo é física. Sim, sim. A gente tem lá o seio e, de uma certa forma, ele vai ter ali o seu momento que ele vai cair, né? Como elas dizem, né? Elas Isso. usam essa palavra. Então, é orientação a cada uma delas, dizendo a importância da amamentação. E eu achei E às vezes não é interessante, fácil. eu achei interessante o que você falou e que tem tudo a ver. Hoje, se você parar para observar, a maioria das mães novas, elas, quando estão amamentando, dificilmente você vê uma mãe nova que ande com o sutiã. Sim, E isso também é um fator importantíssimo, porque sim, existe o sutiã especial para esse fim, né? sim. E aí, Isso. esse sutiã especial para esse fim também previne esse
mal para o seio, né? Se ela for amamentada de maneira correta e ela usar o sutiã especial, também ajuda a evitar esse problema, né? Sim, a gente faz até uma comparação, Paulo, que a gente diz assim, se você for colocar uma prótese mamária, a prótese, quando você sai do hospital, você obrigatoriamente tem que usar sutiã. E aí o sutiã, quando você faz uma prótese, você tem que usar direto. Não é Sim. diferente quando você tem o filho e precisa amamentar. É como se fosse a mesma coisa. Você vai ter que usar o sutiã naquele período que você, na verdade, você vai precisar ficar. A mesma coisa é a prótese. A Com prótese, ela certeza. também não tem que usar o sutiã, sutiã adequado para dar firmeza, até ter aquela aderência da prótese. E aí, depois, elas podem, de uma certa forma, ficar sem o sutiã, mas, de fato, tem a tendência também de cair como todo o seio, toda a mama da mulher. Com Então, a gente certeza. também Obrigado. faz essa comparação, né? Porque se você for colocar uma prótese, você também tem que usar sutiã. E um sutiã adequado e por vários meses. A mesma forma quando você amamenta. Obrigado. Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você Distribuidor de Coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966-842183, 966-842183, Distribuidor de Coco Paris. Obrigado. Bom, e aí quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? É um caroço, um nódulo endurecido, ele é fixo e geralmente indolor. É a principal manifestação da doença, que está presente aí em mais de 90% dos casos, que é o caroço, né, o nódulo. Alteração no bico do peito, né, no mamilo. Pequenos nódulos na região embaixo do braço, axila ou no pescoço, que é o que eu já falei lá atrás, que é o linfonodo. A saída espontânea de líquido de um dos mamilos, e é espontâneo, é sem expressão mamária. Simplesmente vai saindo aquele líquido ali do seio. E a pele da mama avermelhada, ou retraída, ou parecida mesmo com a casca de laranja, e parece mesmo com a casca de laranja. E aí eu deixei esse sinal de atenção, porque qualquer caroço na mama em mulheres com mais de 50 anos deve ser investigado. Em mulheres mais jovens, qualquer caroço deve ser investigado se persistir por mais de um ciclo menstrual. E aí essas alterações precisam ser investigadas o quanto antes, mas podem não ser câncer de mama, tá? E aí o que pode ser, Alice? Pode ser um distúrbio hormonal que a mulher pode estar gerando e que aí ela precisa, de fato, ir num especialista para poder investigar para ver se é, de fato, um distúrbio hormonal ou pode ser, sim, algum indício aí de câncer. Bom, como as mulheres podem perceber os sinais e sintomas da doença, Alice? Alterações suspeitas também podem ser avaliadas pelo exame clínico das mamas, que é a observação e a palpação das mamas por médico. A doença tem 95% de chance de cura se diagnosticada em fase inicial. É um tipo de tumor mais diagnosticado em mulheres e depois apenas do câncer de pele. Todas as mulheres, independente da idade, podem e devem conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres.
E aí, nesse balãozinho aí, eu coloquei: olhe, palpe e sinta suas mamas no dia a dia para reconhecer suas variações naturais e identificar as alterações suspeitas. E claro que em caso de alguma alteração persistente, procure um posto de saúde ou a sua ginecologista ou o seu proctologista. Bom, e aqui eu deixo para vocês um modelo do que pode ser aí os sinais e sintomas para ficar um pouco mais fácil. A alteração da mama de tamanho ou na forma dela, lembrando que um lado do nosso corpo sempre é maior do que o outro, então um seio sim pode ser maior do que o outro, mas não do tamanho mais acentuado. Bom, a vermelhidão, como vocês podem ver, ali está próximo do mamilo. Ele pode ser que tenha coceira, ou ao redor do mamilo também pode ter esse tipo de coceira e essa vermelhidão. Pode ter também a liberação de líquido pelo mamilo, sem apertar, como vocês estão vendo. Pode ter um inchaço na axila ou ao redor da clavícula, que é aqui perto do pescoço. Pode ter um nódulo ou caroço na mama que está presente e não diminui de tamanho, e ele é um lugar fixo. Isso também é importante focar. Podemos ter o afundamento da mama, que vocês podem ver que já está enrugada aí no modelo da casca de laranja. E a outra imagem é a inversão súbita do mamilo. Ele pode se contrair. Um fica o bico do peito, né? Fica normal e o outro retrai. Ou você pode ter uma dor constante na mama mesmo, ou na axila, irradiando aí para a axila. Esses são os sinais de risco aí para o câncer de mama. Lembrando que esses sinais não são somente para câncer de mama, foi como eu falei. Você pode ter algum desses sinais e sintomas, mas pode ser também um distúrbio hormonal. Então, procure o seu médico para conseguir tirar essa dúvida. Bom, Alice, além de estarem atentas ao próprio corpo, é recomendado que as mulheres façam um exame de rotina? Óbvio. A mamografia é um exame que pode ser feito de rotina, como rastreamento, para identificar o câncer antes da mulher ter sintomas. As mulheres devem ser informadas sobre o benefício e o risco dessa prática. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas perguntam sobre isso, que chega lá no médico, o médico não dá nenhuma informação sobre o benefício e o risco dessa prática. Lembrando que eu comentei lá na frente que a mamografia não é nada mais, nada menos que um raio-x. Então, se a gente faz também em excesso, o médico precisa te informar quais são os benefícios e os riscos. Bom, a mamografia é uma radiografia das mamas, que ela é capaz de identificar as alterações suspeitas. Não é um exame confortável, né? Como vocês podem ver, tem ali uma certa pressão ali no seio para conseguir pegar toda a mama. E aí, Alice, quem deve fazer a mamografia de rastreamento? Bom, é recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada 2 anos. A mamografia para avaliar uma alteração suspeita na mama, chamada de mamografia diagnóstica, e poderá ser feita em qualquer idade, quando há uma indicação médica. A mamografia e o exame clínico das mamas, esses 2 pontos, eles identificam as alterações suspeitas, mas a confirmação do câncer de mama é feito pela biópsia, que a gente chama de histopatológico, que analisa uma pequena parte retirada da lesão. O acesso à investigação diagnóstica das alterações suspeitas de mama, de modo ágil e com qualidade, é direito da mulher. Os serviços de saúde devem priorizar a consulta das mulheres com nódulo ou outras alterações suspeitas da mama. A rapidez na avaliação, com certeza, facilita a detecção precoce aí da doença. Bom, Alice, o que é recomendado para as mulheres com risco elevado para o câncer de mama? É recomendado que as mulheres conversem com o médico para a avaliação do risco e a conduta correta a ser seguida. E aí, quais são os benefícios, Alice, de fazer a mamografia? Bom, encontrar um câncer no início e ter um tratamento menos agressivo, a menor chance de morrer com câncer de mama em função do tratamento precoce.
E aí, Elice, os riscos? Bom, resultados incorretos. O primeiro é a suspeita de câncer de mama, que requer outros exames sem que se confirme a doença. Esse alarme é falso, que é um resultado positivo, um falso positivo, que gera uma ansiedade e estresse. O segundo tópico é o câncer existente, mas o resultado é normal, que dá um resultado falso e negativo. Esse erro gera falsa segurança à mulher. Ser diagnosticada e tratada com cirurgia, né, que é retirada parcial ou total da mama, quimioterapia ou a radioterapia de um câncer que não ameaçaria a vida, isso ocorre em virtude do crescimento lento de certos tipos de câncer de mama. E aí a exposição ao raio-x, que raramente causa o câncer, mas há um discreto aumento do risco quanto mais frequente a exposição do raio-x. Alice, é um risco em fazer mamografia de rotina? Sim, óbvio. A mamografia de rastreamento pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também expõe qualquer mulher a algum risco. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Algum risco. Falando mais um pouquinho sobre a mamografia. E aí, Elice, qual é a periodicidade? Quanto tempo eu preciso fazer o exame de rastreamento? Bom, mulheres de 40 a 49 anos precisa realizar o exame clínico da mama anualmente e, se alterado, mamografia. Mulher de 50 a 69 anos realiza o exame clínico da mama e anualmente a mamografia a cada 2 anos, ou seja, as mulheres de 50 a 69 anos realiza sempre, todo ano, ali o exame clínico e a mamografia de 2 em 2 anos. E as mulheres de 35 anos ou mais, que têm um risco elevado, também têm um exame clínico da mama e a mamografia anual. Bom, porque a mamografia de rastreamento ela não é indicada para mulheres com menos de 50 anos? Que também é uma das perguntas que me fazem bastante. É porque antes dessa idade, as mamas elas são mais densas e com menos gordura, o que limita ali o exame que gera alguns resultados incorretos. E as mulheres com 70 anos ou mais, nesta faixa etária, é maior o risco do exame revelar um tipo de câncer de mama que não causaria dano à mulher. Ou seja, pode ser ali um linfonodo, pode ser um nódulo, pode ser também algo hormonal, por isso que as mulheres acima de 70 anos também não é recomendado. Bom, e aí eu deixei essa frase, que eu peguei do INCA, que diz assim, em mulheres fora da faixa entre 50 e 69 anos, as mamografias de rotina provavelmente não trarão benefícios e os riscos serão ainda maiores.
Informe-se, converse, compartilhe essas informações. A saúde é um direito da população e também é um dever do Estado. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o câncer do colo de útero, que também se faz necessário o conhecimento também, que também é uma das causas de morte em mulheres. Então, a gente vai falar um pouquinho do câncer do colo de útero. O câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, ele é causado pela infecção persistente por algum tipo de papilomavírus humano, que é o mais conhecido como HPV, tá? A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante a realização periódica desse exame. Alice, cabe uma pergunta. Sim. É sabido que existe um período certo, como você falou, periódica. É sabido que existe um período certo para se fazer esse exame, o Papa Nicolau. Uhum. Mas nós sabemos, por experiência de vida, que, vamos botar aí, uma boa maioria das mulheres não tem esse cuidado. Sim. O certo seria de 6 em 6 meses. Ou Concorda? de ano em ano. Ou de ano em ano. 6 meses seria a mulher que já demonstrou alguns sintomas, já Sim, tem sim. alguma coisa. Faz mais a miúde, né? Uhum. Mas, na tua experiência, qual o caso mais grave que você já viu em termos de tempo sem fazer esse Papa Nicolau? Então, eu já vi das duas formas. Eu já vi mulheres que um exemplo, tá? Foi o ano passado, e esse ano, ia fazer um ano para voltar lá, já detectou HPV. Como também eu já vi mulheres que relatam das duas formas, não conseguir pelo SUS marcar a ginecologista, e aí deixou passar 2 anos, como eu também já vi mulheres que têm aí plano de saúde, que reclamam demais da demora da marcação de um exame, porque hoje o plano de saúde é aberto para a maioria das populações, até as populações agora de baixa renda, que isso é positivo. Antigamente, não se tinha essa possibilidade, hoje os planos de saúde pegam a maioria algumas empresas, né? Pelo menos aqui no Rio. Então, hoje tem uma certa facilidade por ser particular, né? A mulher consegue ter um plano de saúde, porém, a gente se esbarra em várias coisas em relação à mulher. Primeiro, como eu falei, o plano de saúde é aberto para vários tipos de escala social, e aí automaticamente sobrecarrega, né, o plano de saúde, e aí as mulheres reclamam que não conseguem marcar. O segundo tópico, às vezes o ginecologista bota aquele horário padrão, né, de 7 às 5 horas da tarde, e às vezes as mulheres trabalham em horários mais prolongados e a mulher nunca consegue tempo para poder conseguir. Dá um exemplo, uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, como que ela consegue se desprender do trabalho para conseguir ir numa ginecologista, sendo que a ginecologista atende lá o plano dela, ou no SUS, vamos dar um exemplo, do posto de saúde, que alguns postos atendem aí de 7 às 4, de 7 às 5, que essa mulher até sair do trabalho para conseguir chegar e para conseguir fazer o exame ginecológico. Então, a gente ainda esbarra nessa situação que os médicos trabalham em um horário comercial, mas não expande para que as mulheres conseguir fazer um exame ginecológico às 18 horas, um exame ginecológico às 19, porque, de fato, em alguns momentos, as mulheres não conseguem ter tempo. Então, a gente esbarra nisso. E aí, como as mulheres não têm esse tempo para ir, automaticamente elas não vão, e aí passa 6 meses,
e aí passa um ano, para elas está tudo bem, elas não estão sentindo nada, e aí passa 2, passa 3, passa 4, e aí quando a mulher vai conseguir, ela consegue ir, ou ela vai quando está sentindo alguma coisa, uma dor na relação sexual, ou algum corrimento com cheiro estranho, e aí já o diagnóstico já é complicado. Mas eu já peguei todas as formas, já peguei 4 anos sem, e o HPV já ter dominado ali o útero dessa mulher. Já peguei com um período menor, entre um ano e o outro, dessa mulher fazer. Então, vai muito da agressividade do patógeno e o corpo físico mesmo da mulher. Mas, assim, para evitar o risco, é melhor Tem que fazer ser dentro de ano em ano. dessa Tem que ser de ano em periodicidade que a ano. gente está falando, né? Ao menos Sim, uma vez ao ano. sim. Mas é o que eu falei, o que a gente esbarra hoje é nessa situação, né? O SUS superlotado, a gente não Sim. consegue marcar aí o exame ginecológico. E aí, quando elas correm, às vezes, para o plano de saúde, que também está sobrecarregado, e aí a gente esbarra nessas dificuldades. E aí, às vezes, a gente olha e fala, não, a mulher que não se cuida, a mulher, mas às vezes falta tempo, e aí a gente ainda precisa amadurecer mais ainda em relação a isso. Ok. Amadurecer que as mulheres precisam, de fato, um tempo maior para se cuidar. A mulher cuida de tudo, né? Mas às vezes a gente Sim. esquece de cuidar do nosso corpo. E às vezes de todos, né? Isso aí, isso aí, de todos. Bom, e aí vamos falar um pouquinho de prevenção. A prevenção do câncer de colo do útero está relacionada à diminuição do risco, né, do contágio pelo HPV. Então, a transmissão da infecção ela ocorre, óbvio, pela via sexual. Consequentemente, o uso de preservativos como a camisinha masculina ou feminina. Durante a relação sexual, ela protege parcialmente do contágio do HPV. Lembrando que, às vezes, a gente fala que a camisinha é 100%, mas a camisinha não é 100% segura. Bom, o HPV, ele é um vírus comum que infecta adulto e adolescente, e aí 80% da população, ela vai ter a contaminação pelo HPV. Mas e aí, Alice? Hoje em dia se fala muito da vacina. Sim, que é algo também que eu preciso focar aqui hoje. Quando se fala da vacina de HPV, que são os adolescentes, né, as crianças a partir dos 9 anos, é necessário, a gente ainda encontra, Paulo, mães que ainda têm um mito sobre a vacina, né? Eu já peguei mulheres, mães, conversando comigo e falando que, eu não vou dar vacina porque eu vou abrir brecha para que eles tenham mesmo relação sexual, então ele não vai tomar. E aí, de uma certa forma, olha a ignorância, né, das mães em relação a isso. E não é isso. Se a gente pensar que a gente vai permitir que os nossos filhos tomem a vacina, é que para que eles tenham a prevenção. É igual todas as vacinas. A gente não toma BCG para evitar as formas mais graves da tuberculose? A mesma coisa, se a gente permitir que os nossos filhos tomem a vacina de HPV, a gente vai prevenir o câncer, né, de colo de útero, e às vezes meninas que têm um sonho de ser mãe vão ser interrompidas porque pela ignorância ainda de muitas pessoas sobre a vacina do HPV. Então, aí deixo esse alerta para quem está nos assistindo, permitam, informem a importância, né, da vacina do HPV em crianças para a prevenção do câncer de colo do útero. Bom, vamos falar um pouquinho agora do exame Papa Nicolau. Quais são as recomendações? Bom, o método de rastreamento do câncer de colo do útero e de suas lesões, né, precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser aí de 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. Poxa, Alice, mas você falou que é de ano em ano.
Sim, mas isso que eu estou trazendo é do manual do Ministério da Saúde. Isso que é o preconizado, isso que é o informado nos postos de saúde pelo SUS. Mas, como eu falei, se eu tenho uma atividade sexual ativa com vários parceiros e que eu não faço a prevenção corretamente, eu preciso diminuir esse intervalo de que eu vou ficar fora de ir ao gineco. Então, se o manual do Ministério coloca, o exame deve ser de 3 em 3 anos, de 3 anos, após 2 exames negativos. Mas aí, nesse período, eu passo a me relacionar com outras pessoas, eu tenho uma mudança de vida sexual transformadora, e aí eu preciso, sim, fazer esse intervalo agora anual, não mais de 3 anos. Bom, o início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual, mas hoje, 25 anos, de fato, é manual do Ministério da Saúde, né? O que eu oriento, principalmente pelas atividades sexuais precoces, né, dos adolescentes, hoje a gente vê meninos com atividade sexual a partir dos 10 anos, né? A gente vê meninas tendo filho aos 11, 12 anos. Então, a coleta não é só a partir dos 25. A partir do momento que você tem a atividade sexual ativa, você já precisa ir no ginecologista para poder se tratar. Lembrando que o HPV não vem escrito no rosto da pessoa, não vem escrito na testa, eu tenho HPV. Então, e de fato a gente precisa conhecer o parceiro que a gente está convivendo. Será que de fato ele é fiel? Será que de fato ele só tem relação comigo? Lembrando que antes de ter um relacionamento com você, ele provavelmente teve relações com pessoas anteriormente, então, dependendo, como eu falo no trabalho, é igual a AIDS. Né? A AIDS, ela não vem dizendo, eu estou com AIDS e você teve a relação com a pessoa e daqui a um mês você vai descobrir que você está com AIDS. Não, tem gente que desenvolve a AIDS, é desenvolvida às vezes 5 anos depois do contato direto com atividade sexual, que é onde você pega a AIDS. Então, de fato, a gente precisa ficar atento aos nossos parceiros e tomar um maior cuidado, né, com o seu corpo. Bom, os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos após essa idade. As mulheres tiverem menos de 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, ou seja, mulher está lá com 64 anos. Ela vai parar de fazer o exame Papa Nicolau se pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. E aí ela sim consegue, Alice, mas hoje também a gente tem a parte dos idosos que têm aí acima de 64 anos, atividade física ou atividade sexual ativa. E aí, Alice, precisa fazer? Óbvio, hoje a gente também entende que existem idosos que têm essa atividade sexual ativa e que, de fato, precisa sim de procurar um ginecologista independente do que a Organização Mundial da Saúde e o INCA preconiza. Bom, para as mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas dos exames adicionais. Alice, uma coisa que eu percebi no seu relato é que não só o que nós percebemos na lei para a questão de segurança, mas também na lei, nos regulamentos do Ministério da Saúde com relação à saúde, precisam ser atualizados, né? Sim, com certeza. Tanto Lembra que eu porque falei lá na a vida frente? hoje já tem uma longevidade maior, como também pelo fato de os jovens estarem iniciando a atividade sexual mais cedo, né? Sim, e mais tarde os idosos, né, com mais idade, né, eles também estão se relacionando por mais tempo. E hoje, por vários parceiros, né? Ainda tem essa gravidade.
Eu costumo dizer que, às vezes, a gente olha a parte teórica, né? Mas a parte prática também é muito importante. Então, na prática, né, a gente traz o relato que é a Organização Mundial da Saúde, né? Mas a gente traz na prática o que de fato acontece. Então, a gente tem que estar linkado um com o outro, né? A gente traz o que de fato, né, a Organização Mundial da Saúde preconiza, mas a gente traz a nossa vivência. Na prática, Alice, como que é? Que a prática também ela fala muito, né? Ela também tem um conjunto aí com a teoria. Então, esses dois têm que andar junto. Por isso que eu falo, a Organização Mundial da Saúde preconiza, mas a gente entende, a gente vivencia hoje, né, idosos com mais de 64 anos tendo relação com vários parceiros e que às vezes esquecem de se cuidar, né, que são pessoas que viveram lá atrás ainda e que não têm o conhecimento, às vezes, que um jovem tem hoje, e a gente precisa sempre dessa orientação, sempre focar, que precisa ir ao médico, e não é só pelo câncer de mama, pelo câncer de colo de útero, é por qualquer outro tipo de doença. A gente precisa se cuidar, precisa conhecer o nosso corpo, e precisa cada vez mais, Paulo, fazer isso que você está fazendo, que, assim, é louvável, transmitir para as pessoas um conhecimento que talvez as pessoas não tenham, ou que têm hoje acesso, mas que não sabem nem como pesquisar, nem como procurar, né, nem como saber o que é na prática, como está na prática hoje, né? Por isso que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, te dou parabéns, né? Porque hoje são duas coisas que são foco primordial, né? Que é o câncer de mama e o de colo de útero, e também o câncer no homem também. Então, parabéns para a equipe, parabéns para você, parabéns aí para a TV Meteoro. Bom, Esse tem sido a nossa preocupação, Alice. sim, isso é Tanto na questão de importantíssimo. saúde, do corpo, vamos dizer, físico, né? Como também a preocupação com a área espiritual. Então, nós procuramos municiar as famílias. Antes pensávamos de Brasil, né? Só que hoje já não é mais Brasil. TV Meteoro hoje já está a nível de mundo. Então, Importante. nós temos assim uma Parabéns. obrigação, uma preocupação, uma responsabilidade de estar municiando essas famílias com informações que sejam relevantes. Eu Sim, agradeço aí que você esteja se colocando disponível para fazer, e digo que você, apesar de não ter sido avisado, está sendo avisado agora, você já faz parte do time da TV Meteoro, tá? tá ótimo. Estamos juntos. Tá ótimo. Se for para somar, se for para levar aí para as pessoas o conhecimento, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, e não é só a palavra, mas também conhecimento da vida da pessoa, né? Quando a gente começa a gente estuda matemática, a gente estuda português, a gente estuda história, a gente estuda geografia, a gente estuda até um pouquinho da gente, mas a gente às vezes não se conhece, não se estuda, né? E aí, por isso acho que Deus deu o dom aí para algumas pessoas, uns para serem enfermeiros, outros para serem técnicos, outros para serem médicos, outros para serem cirurgião, para estar ajudando aí a parte da área da saúde, né? E é isso, e aí Deus também usa pessoas que têm um propósito de ter uma TV para passar as informações que às vezes não chegam, né? Ou às vezes chega distorcido. A gente também entende hoje que a internet é bom, mas também tem seus males, tem o pós e o contra. Se a gente não souber de fato aonde estamos pesquisando, a gente vai acabar entrando aí numa furada, mas estamos aí para somar. Obrigado aí pela tua disponibilidade, tá? Bom, mas aí voltando, falando aí do câncer de mama relacionado ao trabalho, né? Também foi também pedido aí. A gente tem o Disque Saúde, que é 136, como vocês estão vendo aí no slide. E aí no Brasil, entre 2020 e 2022, serão aí 66 mil mulheres aí afetadas por esse câncer, esse tipo de câncer, e que é o segundo câncer, né? Com mais incidência entre mulheres. E o câncer de mama,
e as ocupações e atividades econômicas. Como assim, Alice? Trouxe para vocês aqui nesse slide as profissões que mais ocasiona, né, que leva o fator de risco para o câncer de mama, que são aquelas mulheres que são técnicas de radiologia. Então, para as mulheres aí que estão assistindo, que trabalham com radiologia, claro que elas já conhecem, são aquelas que têm uma pretensão de fazer um curso técnico de radiologia, então precisa se estudar, precisa lá estar com o aparelhinho para poder verificar a quantidade de radiação ali no seu corpo. Então, as mulheres trabalham como técnica de radiologia, essa atividade tem um fator muito grande para que a mulher seja acometida de câncer. As mulheres que trabalham em hospital ou que trabalham em qualquer outro tipo de estabelecimento que tenha uma profissão noturna, também tem um grande risco, porque nós fomos feitos para dormir à noite, trabalhar de manhã, mas hoje a necessidade do ser humano, né? A gente aí trabalha e vida noturna, então quando a gente trabalha à noite, a gente inverte todo o nosso organismo, a gente deixa de dormir, então a gente mexe com que a gente come mais na madrugada, então a gente não tem aquele sono, aquele repouso, nosso intestino não trabalha corretamente. Então, essas mulheres também são um grande risco para que tenha câncer. E aquelas mulheres que trabalham com agricultura, que trabalham com agrotóxicos, também são as mulheres que podem ser acometidas pelo qualquer tipo de câncer, não é só o câncer de mama. E aí eu trouxe aqui para vocês quais são as trabalhadoras mais expostas. São aquelas que atuam na radiologia, com esterilização de materiais médicos, cirúrgicos e hospitalares. As mulheres que trabalham com esterilização em indústria de produtos farmacêuticos, veterinários, de alimento, de especiárias e de ração animal. Carregamento e distribuição de óxido de etileno, que também é um produto também que pode ocasionar câncer. Produção e aplicação de agrotóxicos e organoclorados, fabricação de transformadores elétricos, que também tem parte que se contamina aí para o câncer, reparos elétricos, pessoas que trabalham com eletricidade, elaboração de aditivos para plastificantes, tintas e adesivos, tudo isso tem as células cancerígenas e que, de fato, ocasiona as pessoas que trabalham nesses ramos são as pessoas mais expostas a ter câncer durante a sua vida, e as atividades noturnas. E quem trabalha que atua nesses módulos são as mulheres e acomete as mulheres mais jovens. Tá? Alice, e não quer dizer que não são as mulheres, tá? Homens também podem ser afetados. Alice, pela lista que você deu, posso perceber que, pelo menos a parte da radiologia, essa lista que você fez, eu acho que fica dentro do insalubre. Sim. Mas essa parte do lado contrário, me parece que não está dentro dessa compreensão da lei com relação à insalubre. Isso também é de muita importância. Nem todos aqui, vamos supor, a radiologia, a esterilização, que está dentro do hospital, lida ali com o CME, né, que é a esterilização de materiais é o CME. A esterilização de chá por produtos farmacêuticos também está dentro da lei. Mas vou te dar um exemplo, fabricação de transformadores elétricos. Isso aí. Reparo elétrico. Isso. Então, assim, tinta, adesivo, se você trabalha com isso. Não tá previsto. Será que está dentro? Eu creio Sim, que não. então é importante que as pessoas procurem ver se está dentro da insalubridade e tem que buscar aí dentro da lei para que essas empresas, esses lugares se organizem. E aí, com relação a isso, por exemplo, essas pessoas que estão expostas a isso, tudo aquilo que a gente falou em termos de ser dentro do normal, foge à realidade nesse caso, porque se ela está exposta ou exposto
a esse fator de risco, tem-se também a preocupação de fazer uma avaliação mais aprofunda, né? Sim, lembra que a gente conversou há minutos atrás, falando que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que aí, dentro desse período de 3, se 2 exames negativos, a mulher pode ficar até 3 anos sem fazer o Papa Nicolau. Mas Sim. quando a gente olha para dentro do nosso trabalho, como a gente trabalha, por isso que eu falei lá, precisa ser de ano em ano, independente do que está preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Não que ela esteja errada, foi como a gente conversou, precisa de uma atualização mais profunda, porque às vezes tem essas nuances, né? Mas eu trabalho, eu tenho atividade noturna, mas se eu tenho 2 exames negativos, eu só vou agora só daqui 3 anos, só vou daqui 2 anos. Mas continua trabalhando com aditivos que levam a fatores maiores de você ter o câncer. Então, eu, Alice, como enfermeira na minha prática, eu prefiro que de ano em ano a gente vá ao médico para poder fazer esse acompanhamento. Entendi. Eu também penso igual. Nada melhor do que cuidado, né? Sim, é pecar por excesso. Com certeza. É melhor. E aqui o outro lado, que é os principais cancerígenos do trabalho, que de fato são os principais, que é o raio-x, o óxido de etileno, que é a matéria-prima para produtos manufaturados, que é o gás utilizado em processos de esterilização industrial e hospitalar, quem lida com isso diretamente. Os agrotóxicos, o BPC, que também é relacionado à fabricação de formação de coisas elétricas, o trabalho noturno e a exposição ambiental à fumaça do cigarro, que às vezes a gente acha que só tem câncer de pulmão, aquela pessoa que fuma cigarro, mas a gente que convive com pessoas, a gente é passivo, né? E aí a gente passivo é pior. Isso aí, para tudo. Com certeza. Para tudo. Bom, esses casos, eles são evitáveis com a eliminação dos principais agentes cancerígenos nos processos de trabalho, que é como você falou. E aí, poxa, Alice, isso são casos que são evitáveis, sim. E aí, a gente precisa, de uma certa forma, entender como que é o meu trabalho, entender como essa empresa, diante da lei, me apoia, me ajuda e vai conseguir me dar um norte para que eu evite esse tipo de câncer, né? Algumas empresas hoje já trabalham com medicina do trabalho, então essas pessoas provavelmente fazem um acompanhamento que até é diferente da gente, né? A gente trabalha outro tipo de profissão, sem ser essas que eu citei agora, vai lá de ano em ano. Essas pessoas, e que essas empresas tenham ali a medicina do trabalho, elas são específicas e tratadas diferente das outras pessoas que não têm essa exposição. Por isso que é importante que você falou, diante da lei, a gente precisa entender como que essas empresas estão trabalhando. Então, se não tem aí a medicina do trabalho, converse, vá na sua empresa e reveja, né, como que a empresa pode ajudar vocês para que vocês não fiquem mais expostos dessa forma. Show de bola. Bom, agora a gente está falando de lei, né? A gente vai falar um pouquinho aí dos direitos sociais, e aí a gente já vai falar da pessoa com câncer, né? Que é algo também que, às vezes, entra muita dúvida nas pessoas, as pessoas, de fato, não conhecem os seus direitos sociais. Bom, e a primeira pergunta, né, que me fizeram é: o trabalhador com câncer, ele pode realizar o saque do PIS ou PASEP? Sim, ele pode ser realizado ou pela pessoa que está acometida, ou pelo trabalhador que possui dependentes com câncer, desde que na fase sintomática da doença, que aí a gente tem aí a resolução, que é o número 1º, que é de 96, que é o Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS.
E aonde requerer isso, Alice? O PIS ele pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil, pelo trabalhador cadastrado no PIS, PASEP, antes de outubro de 1988. E aí, como, Alice, que eu vou buscar? Então, e aí você se direciona a uma Caixa Econômica Federal, para você conseguir mais informações, ou pelo site da Caixa Econômica. O paciente com câncer, ele tem direito à prioridade na tramitação de processos? Sim. De acordo com a Lei Federal, número 12008, de 2009, o paciente de câncer, ele poderá obter a prioridade na tramitação de processos, tanto judiciais quanto administrativos, desde que apresente provas da sua condição. Precisa de ter um laudo médico atualizado, junto à autoridade judiciária ou administrativa competente para decidir o procedimento e as providências a serem cumpridas. Alice, eu não entendi, me explica melhor. Às vezes você entra com um processo, ou processo trabalhista, ou processo civil, seja lá qual processo que você deu a entrada. E aí, essa tramitação, o cara já está percorrendo aí 5 anos, 6 anos. E você, com câncer comprovado com um laudo, você consegue que essa tramitação, um exemplo, tá lá o teu processo, tá lá na gaveta, o seu é o último lá da gaveta, tem um bolo lá de processos. Quando você conseguir comprovar, demonstrar isso, esse seu processo que está lá embaixo, lá no último da gaveta, ele passa para cima para que seja definido e dado aí a correta justiça mediante o processo que você colocou. Então, de fato, esse também é um direito de prioridade que qualquer pessoa com câncer tem em relação a processos jurídicos. Bom, o trabalhador com câncer ou que possua dependentes com a moléstia pode sacar o fundo de garantia? Sim. Quase a mesma coisa lá do PIS. Se for na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no fundo de garantia que tiver câncer ou que tenha dependentes com câncer poderá fazer o saque do fundo de garantia mediante a Lei 8.922 do ano de 94. E aonde requerer, Alice? Mesma coisa do PIS, em uma agência da Caixa Econômica. Esses dois casos, eu creio que seja encaixado naquela lei de subjetiva, né? Você tem direito. Se você não correr atrás do seu direito, isso acaba não acontecendo para você, né? Isso aí. Bom, e em relação ao auxílio-doença? Ele é um benefício a que tem direito segurado quando este fica temporariamente incapaz para o trabalho em virtude de doença, por mais de 15 dias consecutivos, que é a Lei 8.213 do ano de 91. No caso de empregado de empresa e a partir do primeiro dia de afastamento, no caso de contribuinte individual, facultativo ou empregado doméstico, a incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por meio de exame realizado pela perícia médica no Instituto Nacional de Seguro Social. Poxa, Alice, me explica, como é que eu consigo esse auxílio, né? Que a gente diz hoje na empresa, é o afastamento pelo INSS. Se você está ali com um diagnóstico de câncer, e aí você chegou na empresa que você precisa se afastar a partir do 15º dia, 16º, você precisa se afastar pelo INSS. Isso não é só por câncer, é por qualquer outra doença. Seja uma cirurgia, seja qualquer outra doença que você precisa se afastar por mais de 15 dias, você entra com auxílio-doença no Instituto Nacional do Segurado Social, que é o INSS. E como acessa esse benefício? Bom, a pessoa deve ligar para o 135 e solicitar o agendamento da perícia médica ou realizar o agendamento diretamente pelo site da Previdência Social. Alice, eu posso ir no INSS do meu bairro ou do meu estado? Pode e deve. Você também pode ir presencial para conseguir marcar, não só pelo telefone, não só pelo site, mas também presencial, dependendo da localidade onde você está. Se for pela empresa, a empresa automaticamente envia para a INSS, e aí você já faz
essa marcação, dependendo, como eu falei, da medicina do trabalho onde você trabalha, né? Eles encaminham, ajudam até você nesse processo, e aí daí para lá é você e o INSS que vocês vão trabalhar esse trâmite. Eu tenho profissionais que trabalham comigo, eu tenho uma enfermeira e uma técnica, que uma foi um câncer de intestino e a outra é um câncer de mama. Ela recentemente está afastada, a que teve o câncer no intestino, ela já está afastada há mais de um ano, e todos esses trâmites foram pela medicina do trabalho, no lugar onde nós trabalhamos, e elas conseguiram aí esse afastamento e recebem e têm seus benefícios, todos esses que a gente está aplicando aqui, elas também conseguiram. Bom, e o Rio Card especial, Alice? Estou vendo que você botou aí sobre o Rio Card. Os pacientes com câncer, ele tem direito ao Rio Card especial? Os pacientes com doença crônica, incluindo câncer, terão direito ao benefício de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS, mediante relatório médico da unidade de origem. Para obter mais informações acerca dos procedimentos necessários para você requerer o Rio Card, você precisa procurar o seu posto ou a clínica da família onde você já faz o tratamento. E aí, mais próximo, né, que você se trata da sua residência, para você conseguir esse laudo e você levar aí no Rio Card para você conseguir esse Rio Card especial. Alice, o acompanhante também tem direito à gratuidade? Sim, ele poderá ter esse direito mediante indicação da necessidade do acompanhante com laudo médico. Essa gratuidade do acompanhante é garantida no cartão do paciente e o cartão só pode ser utilizado com a presença da pessoa doente, né, do paciente. Bom, a pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda? Sim. É a mesma coisa, de acordo com a Lei 7.713 de 88, a pessoa com câncer, ela está isenta, gente, está isenta do imposto de renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, de reforma e pensão, inclusive as complementações recebidas de entidade privada e a pensão alimentícia. Alice, como eu faço para conseguir os benefícios? Bom, para solicitar a isenção, a pessoa deve procurar o órgão pagador da sua aposentadoria, ou INSS, a prefeitura, estado, federal, seja qual for o órgão. E aí, essa doença ela deverá ser comprovada por meio de laudo médico. Tá vendo, gente? Tudo que eu estou falando precisa de ter um laudo médico, de preferência o laudo médico atualizado. O laudo pericial, ele deve ser emitido por serviço médico oficial da própria fonte pagadora, pois assim o imposto já deixa de ser retido na fonte, segundo a Lei 9.250 de 95. E aí eu deixei para vocês que, para maiores informações, para vocês acessarem o site, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Bom, e sobre a isenção de imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, que é a IOF, para pessoas com deficiência. Quando a pessoa com câncer tem direito à solicitação à isenção do imposto na compra de veículo, Alice, que isso também, as pessoas sempre perguntam. O paciente com câncer, ele pode ser isento desse imposto apenas quando apresenta deficiência física, visual, mental, severa ou profunda. A isenção poderá ser requerida diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica ou por intermédio de seus representantes legais, ou os pais, ou os tutores, ou os curadores, conforme estabelece a instrução normativa da RFB, do número 988 de 2009. Poxa, Alice, então, se eu comprei um carro, eu consigo aí ter essa isenção? Sim. Então, procure os seus direitos, tá? Tá aí e a gente precisa correr atrás desses benefícios. E como fazer para conseguir a isenção? A Lei 10.182, de 2001, ela restaura a vigência da Lei 8.988, de 95, que dispõe sobre a isenção do imposto na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros ou ao uso de portadores com deficiência. E, óbvio, os interessados deverão acessar o site
da Receita, que é www.receita.gov.br. E aí, a gente terminou por aqui, e eu não posso deixar de colocar uma frase, né, de Salmos 73, 26, que diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. E aí, gente, eu agradeço a vocês, agradeço, Paulo, agradeço a TV Meteoro, claro, principalmente ao nosso Deus, por essa oportunidade de estar junto com a TV, compartilhando, agregando conhecimento às pessoas por todo mundo. Obrigada, Paulo. Alice, para nós é um prazer, porque a TV Meteoro ela tem por objetivo fazer isso que você está fazendo, ou seja, dar voz a pessoas que são comprometidas com aquilo que fazem. Eu tenho tido assim contato com muitas pessoas que têm uma vontade imensa de fazer o que você está fazendo. Só que, infelizmente, a oportunidade não vem para todos. Eu estive no dia em que você fez a exposição lá na Igreja Presbiteriana, eu vi você falando e percebi a maneira como você transmitia. Não é qualquer pessoa que a gente assiste fazendo uma exposição que a gente consegue entender. Então, eu percebi que naquela maneira como você estava passando, por intermédio do Data Show, teria todas as condições de nós estarmos fazendo o mesmo e até de uma maneira um pouco melhor, porque está bem mais próximo da pessoa, aonde a pessoa está, e dar a informação que muitas das vezes a pessoa não tem coragem de ir a um local que esteja fazendo uma exposição dessa e fazer perguntas que, de repente, você respondeu agora com esse material que você trouxe. Bom. Então, a premissa da TV Meteoro é fazer com que as pessoas recebam a informação no alcance do celular. Aonde tiver um celular e tiver internet, essa pessoa vai estar sendo instruída, orientada, municiada de informações que vão estar fazendo bem, não somente a ela, como também a sua família. A TV Meteoro surgiu, Alice, no período da pandemia. Interessante. Antes você procurava as pessoas, você falava com o pai, eu não tenho tempo não, estou trabalhando até tantas horas. Procurar falar com a mãe, que hoje em dia, na verdade, como você mesma disse, a realidade que nós vivemos hoje, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar e às vezes até tem que entrar pelo horário da noite para dar conta das contas. E aí você procurava falar com essas pessoas, ninguém tinha tempo. No período da pandemia ficou todo mundo dentro de casa. E aí o que faz com esse pessoal todo dentro de casa, que antes não tinha condições de estar, não conviviam, e aí a TV Meteoro veio com esse objetivo, de municiar essas pessoas que estavam dentro de casa com informações relevantes, para que esse convívio dentro de casa fosse o mais harmônico possível, para que essas pessoas que antes não sabiam lidar, vamos dizer, com os filhos não sabiam lidar com os pais, e por aí vai, nós fomos trazendo assuntos que foram capacitando essas pessoas, preparando essas pessoas para enfrentar esse momento. E hoje você está nos dando a oportunidade de avançar nesse objetivo, porque no começo nós falamos sobre síndrome de Down, autismo, X-frágil, retinoblastoma, coisas que são importantes e também estavam atuais, mas eram voltadas para as crianças, né? Mas agora você nos deu a oportunidade de atingir o restante da família, ou seja, adolescentes, jovens, homens, mulheres, todos nessa sua palestra foram alcançados. Por quê? É um assunto um tanto mais sério, um tanto mais importante, não que os outros não sejam, mas é um assunto que engloba quase toda a família. E aí esses assuntos, muitas das vezes, como você mesma disse, muitas pessoas não têm alcance desse tipo de informação. Mas sendo passado dessa forma, ele vai ter no alcance do celular, na televisão, no computador, no tablet, aonde tiver internet, ele vai estar recebendo. Ele vai estar assistindo tudo que você passou, Alice. Vai estar sendo
levado a esses lugares mais longínquos possível. E aí, a Alice, de repente, não conseguiria ir lá no Acre fazer uma palestra com uma pessoa lá no Acre. Mas a pessoa lá no Acre pode pegar esse material que você agora disponibilizou e ouvir lá e ser orientado, e muitas das vezes você salvar uma vida, salvar Sim. a vida de uma família. Percebeu a grandiosidade do que você acabou de fazer? Nossa, dá um peso, Oh, um peso de responsabilidade. muito grande, mas também uma satisfação poder ter a oportunidade de estar tendo você aqui e estar ajudando a TV Meteoro a cumprir essa tarefa. É uma TV que se preocupa com o bem-estar da família. E no que você puder estar contribuindo, como eu disse, agora você pertence ao time da TV Meteoro. E a vez que você tiver algum outro material importantíssimo como esse, faça contato conosco, você já tem o nosso contato, faça contato conosco, diga, ó, Paulo, eu tenho mais um material aqui que vai ser de suma importância. E a gente vai se organizar como nos organizamos dessa vez para colocar no ar e abençoar o maior número possível de pessoas. Que Deus Sim. esteja abençoando a sua vida, Alice. Amém. E tenha você a oportunidade Todos de estar nós. mais e mais vezes sendo bênção nas vidas das pessoas. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, agradeço a TV, agradeço a Deus. E se fez de importante, vai se fazer importante. E que quero que Deus abençoe essa TV e te dê força a todos para que consiga permanecer muito tempo, anos e anos, com essa TV levando aí vida, avivamento, levando cura, libertação para outras pessoas. Pode contar comigo, para o que Obrigado. der e o que vier, estou à disposição, tá? Obrigado, Alice. E a TV Meteoro está à disposição, tá? Você foi bênção e a TV Meteoro quer ser bênção na sua vida também, tá bom? E leve aos seus familiares um abraço da TV Meteoro, tá ok? Amém, amém. Um grande Boa beijo, noite. um abraço. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.